de Vereadores, artigo 80 do Regimento Interno desta Casa e Lei Municipal número 4.777 de 2013, realiza a partir desse momento a sessão solene em homenagem ao ex-presidente da República, João Goulart, em alusão aos 49 anos de falecimento, que será comemorado no próximo dia 6 de dezembro. João Belchior Marques Goulart, o Jango, nasceu em 1º de março de 1919, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Influenciado por Getúlio Vargas, destacou-se como uma das principais lideranças do trabalhismo brasileiro, tendo sua trajetória política vinculada ao PTB. Eleito vice-presidente da República, assumiu a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, tornando-se o 24º presidente do Brasil. Seu governo foi interrompido pelo golpe civil-militar de 1964, que o levou ao exílio no Uruguai e na Argentina, onde faleceu em 6 de dezembro de 1976. Para dar início à solenidade, passamos a compor a mesa. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador Lindolfo Matheus Hardt, presidente da Câmara de Vereadores de São Borja. O excelentíssimo senhor José Luiz Rodrigues Machado, prefeito de São Borja, neste ato representado pela excelentíssima senhora Lourdes Londero Martins, diretora de Cultura. Convidamos a excelentíssima senhora Deise da Silva, ex-vereadora desta casa e representante do PDT. Convidamos o excelentíssimo senhor Cláudio Damin, professor da Universidade Federal do Pampa. Agradecemos a presença dos vereadores Djalma Júnior e vereador Valério Caçafuz. Passamos a palavra para o presidente em exercício da Câmara, vereador Lindolfo Hardt, para a abertura oficial desta solenidade. Meu cordial bom dia aos senhores e às senhoras presentes. Desde já quero fazer aqui um agradecimento especial por estarem aqui conosco nesta importante solenidade. Neste momento, convido a todos para que juntos possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
amores, com pátria amante, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos o vereador Valério Caçafuz, líder da bancada do PDT, para fazer o uso da palavra. Quero saudar e cumprimentar o presidente desta casa, vereador Lindolfo, representante aqui do prefeito José Luiz, senhora Lourdes, também o professor Cláudio, que muito nos orgulha aqui, representante da nossa grande Unipampa, desculpa. Fui aluno da Urcamp, e também com muito orgulho e carinho saudar a vereadora Deise, que representa o nosso partido. Vereador Júnior, nossa ex-presidente Neuza, aqui assessoria da casa. Queremos aqui também dizer, por motivos pessoais, o nosso colega e vereador Bronzoni não pôde estar presente. Senhor presidente, colegas vereadores e comunidades que nos acompanham. Primeiramente, quero aqui reforçar a importância da data de amanhã, 6 de dezembro, quando iremos celebrar o Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Essa não é apenas uma data simbólica, é um chamado de responsabilidade. A violência contra a mulher não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade, especialmente dos homens. É nosso dever assumir um compromisso ativo de respeito, acolhimento e enfrentamento a qualquer forma de agressão, seja física, psicológica, moral ou patrimonial. Que cada um de nós seja um aliado na construção de uma cidade mais segura, mais humana e mais justa para todas as mulheres. É com profundo sentimento de respeito e pesar que nos reunimos nesta casa, Templo da Democracia, para render justas e sentidas homenagens à memória do ex-presidente da República, João Belchior Marques Goulart. Mais do que um ato protocolar, esta sessão solene é um dever de memória, um compromisso com a verdade histórica e um reconhecimento à trajetória de um brasileiro que dedicou sua vida pública à defesa das causas que considerava fundamentais para o desenvolvimento e a justiça social em nosso país. João Goulart, ou simplesmente Jango, como ficou conhecido no afeto e no debate político nacional, foi uma figura complexa e fundamental no século XX brasileiro. Sua história se confunde com momentos decisivos da nossa República. A consolidação do trabalhismo, as tensões da Guerra Fria no contexto latino-americano, a busca por um projeto de nação soberana e desenvolvida. Advogado estancieiro, ele emergiu na política sob a influência de Getúlio Vargas, tornando-se ministro do Trabalho, onde aprofundou o diálogo com os movimentos sindicais. Eleito e reeleito vice-presidente da República, em chapas opostas à sua própria orientação partidária. Fato singular em nossa história.
Demonstrou uma capacidade de dialogar com diferentes setores da sociedade. Assumiu a presidência em um momento de aguda crise política, após a renúncia de Jânio Quadros. Seu governo, curto e turbulento, foi marcado pela tentativa de implementar as chamadas reformas de base: agrária, urbana, educacional, eleitoral e bancária. Um conjunto de propostas que visavam modernizar as estruturas arcaicas do país e promover uma distribuição mais justa de renda e de oportunidades. Seu projeto, entretanto, encontrou ferrenhas resistências de setores conservadores, alimentou tensões em um cenário internacional polarizado e culminou no trágico episódio que interrompeu a ordem democrática em 1964. O fato de seu mandato ter sido interrompido por um golpe de Estado não apaga sua legitimidade como presidente eleito pelo voto popular. Pelo contrário, impõe-nos a reflexão sobre os custos da intolerância política e da ruptura do Estado de Direito. Ao homenageá-lo hoje, não celebramos unanimidade. A democracia é feita de disputas e divergências. Celebramos, sim, o direito à memória. Memória de um homem que, com seus acertos e erros, defendeu suas convicções. Memória de um período de intensos debates sobre o rumo do Brasil. Memória que por tantos anos foi sufocado pela censura e pelo autoritarismo. Homenageamos também o defensor das causas sociais, que via no fortalecimento dos direitos trabalhistas e na reforma agrária instrumentos para a redução de desigualdades. E não menos importante, lembramos o patriota que, em discursos históricos, defendeu a soberania nacional e a autonomia do Brasil no concerto das nações. Passadas décadas, em um país que reconquistou e a luta diariamente para aperfeiçoar sua democracia, podemos olhar para a figura de João Goulart com serenidade que a história permite. Podemos analisar seu governo, suas ideias e seu contexto sem o sectarismo que marcou aquela época. Aos familiares do ex-presidente, especialmente seus filhos, netos e demais descendentes, transmitimos nosso sincero abraço de solidariedade. A dor da perda pessoal se entrelaça com o peso da história. Que guarde consigo a certeza de que o nome de João Goulart está indelevelmente escrito na narrativa do Brasil, como um protagonista de um dos capítulos mais dramáticos e decisivos de nossa vida republicana. Que esta sessão sirva, portanto, como um lembrete de que a democracia é um valor inegociável, que as divergências devem ser resolvidas no plenário das ideias, no diálogo institucional e no respeito da vontade popular expressas nas ruas e nas urnas. E que a memória de todos que serviram o país, inclusive daqueles cujos mandatos foram truncados pela força, merecem ser preservadas e estudadas, para que os erros do passado não se repitam. João Goulart, presidente do Brasil, trabalhista, reformista, figura controversa e histórica, receba hoje da Casa do Povo nossa homenagem e nosso respeito. Que sua memória nos inspire a construir um Brasil mais justo, mais soberano e sempre democrático. Nosso muito obrigado. Convidamos a senhora Deise da Silva, ex-vereadora dessa Casa Legislativa e representando o PDT, para pronunciar-se. Bom dia, excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Lindolfo Hartz, os vereadores Valério Caçafus, que é o nosso presidente, líder da bancada, o vereador Júnior. Também gostaria de saudar a Lourdes Martins, representando o nosso prefeito. Também gostaria de saudar
o professor Cláudio Damin, que muito me honra ser aluna dele, né? Também gostaria de saudar todos os pessoal da Câmara, os assessores dos gabinetes que estão presentes, a nossa querida ex-presidente Neuza Penalvo, que foi a primeira mulher, né, presidente do PDT. Gostaria de saudar, então, todos os funcionários da Câmara e o público em geral, as professoras que estão ali, né, Maíra, também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Após a fala do vereador Valério, fica muito difícil da gente, embora que João Goulart é uma pessoa que tem muito a se explorar, né? Mas tem coisas que são bem pontuais no governo do João Goulart. Então, nós vamos ter que fazer algumas falas parecidas. Então, João Belchior Marques Goulart, carinhosamente conhecido como Jango, foi uma figura central na política brasileira. Nasceu em 1º de março de 1919, na estância de Iguaraçá, São Borja. Seus pais eram Vicente Rodrigues Goulart, um estanceiro coronel da Guarda Nacional, que havia lutado a favor de Borges de Medeiros na Revolução de 1923, e Vicentina Marques Goulart, uma dona de casa. João Goulart era o mais velho dos 8 irmãos. Ele faleceu no 6 de dezembro, que nós vamos comemorar, no caso, amanhã, né, que seria, em Mercedes, Uruguai. Foi um advogado e político brasileiro, o 24º presidente do Brasil, de 1961 a 1964. Antes disso, também foi o 14º vice-presidente do Brasil, de 1956 a 1961. Durante os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Jango foi eleito vice-presidente com mais votos que o próprio presidente Juscelino Kubitschek. Sua carreira política foi profundamente influenciada por Getúlio Vargas, de quem era amigo pessoal. Filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ele ocupou posições importantes como deputado federal e ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Durante o segundo governo Vargas, foi nesse cargo que ele propôs um reajuste de 100% no salário mínimo, gerando forte reação das elites conservadoras e militares. Jango assumiu a presidência em setembro de 1961, após a surpreendente renúncia de Jânio Quadros. Sua posse foi marcada por uma grave crise política, com forte oposição de setores conservadores e militares, que não o queriam no poder, o que resultou na chamada Campanha da Legalidade, liderada por Leonel Brizola. Hoje estamos aqui reunidos para lembrar e homenagear esse personagem histórico, no qual temos grande admiração e respeito pela sua história, memória e também relembrar algumas de suas realizações. Jango assumiu a presidência em 1961 sob um regime parlamentarista, imposto pelo Congresso, que reduzia seus poderes. Após uma intensa campanha, o governo promoveu um plebiscito em janeiro de 1963, no qual o povo brasileiro votou majoritariamente pelo retorno ao sistema presidencialista, concedendo a Jango plenos poderes. Jango deu continuidade à política externa independente, iniciada no governo de Jânio Quadros, que buscava ampliar as relações diplomáticas e comerciais com diversos países, incluindo o bloco socialista, porque nesse período, como o vereador Valério falou, era o contexto de Guerra Fria. Sem se alinhar automaticamente aos interesses dos Estados Unidos ou da União Soviética. Opor-se às sanções propostas pelos Estados Unidos contra Cuba. Tentou implantar o programa de reformas de base e, pela busca por uma solução para a grave crise econômica do país,
com destaque com a criação do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico. As reformas de base, que já foram citadas, eram um conjunto de ambiciosas medidas que Jango defendia como essenciais para superar o desenvolvimento e promover a justiça social. Embora a maioria delas não tenha sido implantada devido à resistência do Congresso e das elites, elas foram o ponto central do seu governo. Reforma agrária, eleitoral, tributária e bancária. O período de Jango foi de intensa polarização política e social. A direita o acusava de comunista e de levar o país ao caos, especialmente após o comício central do Brasil, em março de 1964, onde Jango defendeu publicamente as reformas de base. Sobre a democracia, ele dizia: o que ameaça a democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não têm recursos para enfrentá-la. Esses são os males que podem ameaçar a democracia, mas nunca o povo, na praça pública, no uso dos seus direitos legítimos e democráticos. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 64, uma conspiração civil-militar depôs, dando início ao regime militar. Jango não ofereceu resistência para evitar um banho de sangue e partiu para exílio. Exilou-se inicialmente no Uruguai e posteriormente na Argentina, onde faleceu 6 de dezembro de 1976, aos 57 anos, em sua fazenda La Vila, no município de Mercedes, província de Corrientes, na Argentina, onde vivia exilado. Jango, já no exílio, dizia que um país mais rico não é aquele que tem o PIB maior, não é aquele que exporta mais, não é aquele que tem uma balança comercial favorável. Um país mais rico é aquele em que o seu povo tem o índice de desenvolvimento melhor e que as crianças estão mais bem cuidadas, em que as oportunidades são idênticas para todos. Em seu exílio, Jango expressou sua convicção de que a história lhe daria razão. Eu só retorno ao meu país pela porta da frente, democraticamente. O meu dever e o meu direito é de ficar quieto. Um dia a história me julga. Em 2013, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene para devolver simbolicamente o mandato que lhe havia sido cassado. Muito obrigada. Convidamos neste momento o Sr. Cláudio Júnior Damin, professor adjunto da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, mestre e doutor em ciência política, com experiência em pesquisa, docência e extensão nas áreas de instituições políticas, comportamento político e políticas públicas, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso presidente, vereador Lindolfo, a quem agradeço, a ele e também ao presidente Reolon, pelo convite de estar aqui nesta sessão solene tão importante. Gostaria de saudar também o vereador Valério Cassafus, o vereador Júnior, a nossa ex-vereadora Deise, professora Deise. Gostaria de saudar todos os presentes, os servidores da casa e todos o público que nos acompanha nas redes sociais. E também a diretora Lourdes, representando o nosso prefeito. Estamos reunidos hoje não apenas para homenagear os 49 anos do falecimento de João Goulart. Estamos aqui para refletir sobre a complexidade de um homem que, saído aqui das terras missioneiras, cruzou os corredores do poder nacional com ideias que ainda hoje nos provocam.
João Goulart, ou como já foi salientado aqui pelos demais oradores, tratado carinhosamente aqui como Jango, não foi unanimidade. E talvez resida nisso sua verdadeira grandeza, na controvérsia que ainda ele, tantos anos depois de seu passamento, inspira. Nascido em 1919, Jango era herdeiro de uma tradição estancieira, cresceu entre as lides do campo, onde aprendeu o valor da terra, do trabalho e também da palavra empenhada. Mas foi com o retorno de Getúlio Vargas, outro também ilustre samborgense, à cidade, depois do fim do Estado Novo, que os rumos da vida do Jango mudaram. A convivência com o ex-presidente plantou nele as sementes do trabalhismo e de uma vocação pública que o acompanhará até o fim da sua vida. Em 1947, ele vai ser eleito deputado federal pelo antigo PTB, e seguirá durante toda a sua trajetória política de vida filiado a este partido. Vai ser deputado federal, ministro do Trabalho, 2 vezes vice-presidente da República, e conforme foi assinalado aqui pela vereadora Deise, naquela época, a chamada República Multipartidária ou República Populista, as eleições elas eram separadas, então o eleitorado votava no presidente da República e em um vice-presidente da República, e nem sempre o presidente e o vice eram do mesmo partido ou do mesmo campo ideológico. E foi também presidente da República, assumindo o cargo em meio a uma crise institucional gravíssima e sem precedentes, depois da atabalhoada renúncia do então presidente Jânio Quadros em 1961. Foi precisamente nesse momento de renúncia do Jânio Quadros, em que São Borja viu um de seus filhos ser vetados pelos ministros militares, receosos do que João Goulart representava à época. Para que Jango pudesse assumir a presidência, foi instituído o regime parlamentarista, uma solução de ocasião que buscava neutralizar os poderes do presidente da República. Com a instituição do parlamentarismo, houve uma divisão das funções de chefe de Estado e chefe de governo. Tivemos vários primeiros ministros, o que também demonstrava uma instabilidade desse tipo de sistema político. E em 1963 tivemos o plebiscito, em que a população escolheu qual seria a forma de governo, e o presidencialismo venceu com uma votação esmagadora, acima de 80%. É interessante relembrar também que após a Constituição de 1988, se fez um outro plebiscito, vereador Valério, na década de 1990, para que a população brasileira também pudesse novamente escolher qual regime gostaria de ser governado, sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, e novamente o presidencialismo venceu com uma maioria bem folgada. Esse plebiscito de 1963 restituiu os poderes do presidente da República, que passou a concentrar os poderes de chefe de Estado e de chefe de governo. E aí nós vamos ter o governo do presidente João Goulart nesta fase, de 63 a 64, período presidencialista. Falar de Jango também é falar de uma promessa interrompida, é falar de um projeto que buscava, de algum modo, transformar as estruturas do país, sem romper com a democracia, é falar de um reformismo que tinha por base o trabalhismo varguista, de quem ele era herdeiro, e o nacional desenvolvimentismo,
mas que também gerava desconfianças entre conservadores, entre setores empresariais e a classe dos militares. Entre os pilares dessa sua proposta, conforme o vereador já destacou aqui, estavam as reformas, as chamadas reformas de base. E aí o Jango dizia que essas reformas buscavam não uma ruptura, mas a construção de um país mais justo. Em um de seus discursos, Jango vai afirmar: se desejássemos provocar a rebelião ou a revolução, que ele era acusado, não estaríamos defendendo reformas para evitá-la, para melhor atender a estrutura social e econômica do país. Essa proposta era ousada e demandava uma democratização do acesso à terra, a problemática e polêmica reforma agrária, limitar as remessas de lucros ao exterior e melhores condições de trabalho ao operariado. No entanto, as dificuldades políticas dessas reformas se colocaram, e foram muitas. Faltava unidade na sua base política, faltava articulação com o Congresso, porque o sistema era presidencialista, e mesmo que o presidente ele fosse uma liderança progressista, ou o que hoje nós poderíamos dizer mais com viés de esquerda, nós tínhamos um Congresso conservador. E sobrou uma oposição ferrenha daqueles que viam nas reformas um risco à ordem vigente. Então, se o João Goulart despertava muitas vezes a paixão dos indivíduos e dos eleitores, também despertava muita oposição de determinados setores da sociedade brasileira. A crítica legítima que se fazia a Jango não se limitava à ideologia. Muitos o acusavam de hesitação, de uma falta de comando sobre os seus ministros, de leniência com os discursos mais radicais, e em particular os filiados ao Partido Comunista da época, não é? Luiz Carlos Prestes, etc. Havia também o problema da inflação, um problema econômico no país, que ele claramente havia herdado das outras administrações do período. O país entrava em uma espiral de greves, conflitos, e a cada novo pronunciamento do presidente João Goulart, uma parte da sociedade, ou aquilo que a gente chama de elite, se sentia ainda mais acuada e não se sabia exatamente o que o futuro imediato significaria para o país. Para os militares, em particular, a estabilidade nacional parecia ameaçada. O João Goulart tinha essa política, né, e exercia uma política de conciliação, mas essa política de conciliação acabava naufragando, ou acabou mesmo naufragando pelo mar de polarizações que se estabelecia naquela década de 60. Em seu discurso de posse sobre o parlamentarismo, Jango disse: promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo. Mas as palavras não bastaram. Em 64, uma conspiração contra o seu governo acabou se consolidando. Jango foi deposto por um golpe militar que não encontrou qualquer resistência armada. Ele vai preferir o exílio à guerra civil, será também criticado por muitos de seus apoiadores, né, e seguidores naquele momento, porque se percebia que era necessário ter alguma resistência ao golpe de 64. Ele vai então para o exílio. O exílio vai ter início imediato. Depois de se refugiar no Rio Grande do Sul, vai atravessar a fronteira, como foi dito aqui, em direção ao Uruguai, e ali no exílio vai iniciar uma nova fase da sua vida. Jango vai estar afastado
do cenário nacional, sem mandato, sem tribuna, sem partido, sem território. Vai passar a viver sob permanente vigilância, e aqui é importante destacar que a sua movimentação era acompanhada pelos serviços de inteligência não apenas do Brasil, mas de outros países do Cone Sul. O tempo do exílio também foi um tempo de esquecimento forçado. Existia um outro regime no país. A sua imagem foi apagada dos livros escolares, das páginas dos jornais, das instituições de Estado. A ele era proibido dar entrevistas ou se manifestar em território brasileiro, ou seja, foi uma ausência imposta. Em 76, o silêncio do exílio é interrompido pela notícia da sua morte. Ele vai falecer em Mercedes aos 57 anos, oficialmente vítima de infarto. Se há algo que podemos afirmar, vereador Lindolfo, sobre João Goulart, é que a sua figura permanece em disputa. Há quem o veja como o último presidente verdadeiro comprometido com os trabalhadores, antes da longa noite da ditadura. Outros o acusam de ter flertado com o caos, com o regime totalitário comunista, porque na década de 60 nós tínhamos no sistema internacional a chamada Guerra Fria, né, com as áreas de influência do sistema internacional dominadas pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. E o grupo político de João Goulart possuía relações com, em particular, a União Soviética. Na história, contudo, muitas vezes é no debate que mora o valor, e a vida de Jango nos impõe essa reflexão. Ele foi um líder forjado nas tradições gaúchas, getulista, herdeiro político de Getúlio, mas também um presidente que tentou, sem sucesso, transformar as estruturas de um país profundamente desigual. É impossível compreender a história do Brasil contemporâneo sem passar por João Goulart. Ele foi o último presidente da República deposto por um golpe militar, foi o último elo entre o Brasil de Vargas e a democracia que vai ressurgir apenas 2 décadas depois. E para muitos foi também o símbolo de uma utopia inacabada. Os seus adversários não eram apenas os militares, conforme eu pontuei aqui, mas também setores da classe média, da imprensa, do operariado nacional e internacional, que temiam, de algum modo, o impacto das reformas e de como as reformas seriam executadas. A Guerra Fria também criava um clima de suspeição, o que em outro tempo poderia ser visto como justiça social, era interpretado por muitos e seriamente como comunismo. Jango também tinha, e temos que reconhecer, muitas dificuldades de gestão. Enfrentava divisões internas no seu governo e, por vezes, falhava em comunicar suas propostas com clareza à população, ao contrário, por exemplo, do que acontecia com Getúlio, que tinha um dom maior de comunicação e de relação direta com as massas. Os seus aliados mais à esquerda também o pressionavam, enquanto a direita acabava se organizando. Ele vai tentar governar com diálogo, sempre buscando uma conciliação, evitando conflito, mas ele vai encontrar muros, as suas reformas vão encontrar muita resistência, ele vai tentar a via da paz, mas vai ser envolvido na década de 60 por um contexto que exigia escolhas que ele, por princípio e estratégia, se recusou a fazer. Senhor presidente, João Goulart pertence à história do Brasil, com suas imperfeições e seus méritos, mas pertence também à história de São Borja. Né? Aqui ele nasceu, aqui construiu sua base política, sua família, aqui retornava com frequência para encontrar suas origens e aqui hoje está também
sepultado. Esta cidade não pode se omitir diante da memória seus filhos ilustres, e cabe a São Borja preservar e melhorar, inclusive, essa preservação documental de João Goulart, estimular a pesquisa sobre sua vida, abrir espaço para o debate sobre seu legado. Não se trata de promover, longe disso, um culto à personalidade, trata-se de respeitar o papel que esta cidade desempenhou na história do Brasil ao formar líderes tão significativos como Getúlio Vargas e João Goulart. Ao encerrar essa breve fala na sessão solene, fica a lembrança do homem que sonhou com um país mais justo, e fica o alerta também de que democracia sem justiça é nada e que justiça sem democracia é opressão. Goulart tentou equilibrar esses dois pilares, pagou o preço da tentativa, mas deixou em sua vida e em sua ausência uma marca que o tempo não apaga. Uma vez mais, obrigado pela atenção e pela oportunidade. Convidamos o presidente da Câmara, vereador Lindolfo Hart, para realizar sua manifestação. Minha saudação à professora Lourdes, representando aqui o nosso querido prefeito Zé Luiz, a também professora Deise, ex-colega vereadora desta casa, representando hoje o partido do PDT, ao professor Cláudio Damin, que muito nos honra com a sua participação e as suas sempre oportunas contribuições. Meu cumprimento ao vereador Valério, líder da bancada do PDT, a nossa querida Neuza, cumprimento também o vereador Júnior, cumprimento todos que já foram citados neste protocolo, aos nossos convidados, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais da Câmara, aos nossos servidores. Eu comentava, vereador Valério, agora com a vereadora Deise, o que resta para nós fazermos de fala, minha querida Neuza, depois de uma aula trazida aqui pelo vereador Valério, complementada pela vereadora Deise, e muito bem explanada pelo professor Cláudio. E aí eu estava rabiscando aqui nos meus discursos para eu não ser repetitivo. Mas hoje, vereador Valério, senhor que tem uma longa história nesta casa, juntamente aqui com a presença do vereador Júnior, nós nos reunimos para nós realizarmos este ato solene, previsto conforme a Lei Municipal 4.777 de 2013, como muito bem já citou a nossa protocolista aqui, a Thaís. Mas nós precisamos ir além disso. Primeiro porque hoje nós comemoramos ou nós relembramos os 49 anos. Já fica o dever de casa, porque o ano que vem nós vamos falar sobre os 50 anos desta data extremamente histórica. Nós não podemos, eu não posso iniciar minha fala sem trazer uma breve manifestação que, conforme as redes sociais, elas são de Américo Ribeiro, que é preciso nós conhecermos o passado, e nós temos essa oportunidade aqui neste ato, para bem viver o presente e para construir um novo futuro. E o que melhor do que João Goulart, filho desta terra, presidente da República, para nós conhecermos, nos apropriarmos deste importante legado, e aí, enquanto presente, nós aqui representantes do povo, nós construirmos o nosso futuro, que é uma das falas que todos nós fazemos quando nós estamos no mandato.
Jango não foi apenas um chefe de Estado. Ele foi um símbolo, como já foi explanado pelo querido vereador Valério, como já trouxe a vereadora Deise e como bem falou o professor Cláudio. Nas suas falas ficaram evidenciados que ele foi um símbolo de diálogo, de coragem política e de compromisso com a justiça social. Filho desta terra, querida Neuza, homem simples, como está contado na história, Jango aprendeu desde cedo que país só cresce quando cresce junto o seu povo. E já diz uma liderança do partido do PDT que o que nós temos de mais importante em São Borja, de mais valoroso, é o nosso povo. Jango defendia as reformas estruturantes, pensava em educação como base de um Brasil soberano e acreditava que os direitos dos trabalhadores não eram favores, mas fundamentos desta palavra tão importante e ênfase que nós vivemos hoje, querido Valmoré, a nossa democracia. Sua vida também nos recorda que esta democracia é frágil. Em 1964, Jango foi afastado do poder não por voto, mas nem por decisão, mas pela força. Conforme já explanou aqui o Cláudio, viveu exilado, faleceu aos 57 anos. Hoje, nos reunimos aqui neste importante ato, através de lei, mas precisamos fazer o dever de casa, como já falei no início da minha fala, relembrar para esta casa, para a nossa sociedade, o poder e a importância do diálogo, o respeito às diferenças, a defesa do Estado democrático e a certeza de que nenhum país se sustenta quando não olha de verdade para o seu povo. Hoje, como presidente em exercício, vereador Valério, eu tive a incumbência, a honra e a responsabilidade de presidir essa sessão, sabendo da importância que ela representa, não somente para o PDT, mas para a importância política da história do município de São Borja. Também a oportunidade de subir nessa tribuna, relembrar aqui que a história de Jango não é apenas uma lembrança do passado, mas um alerta permanente, vereador Júnior. A democracia precisa ser cuidada todos os dias. Os poderes são independentes, harmoniosos. Não existe no país um poder supremo, que isso fique muito claro, e que este poder emana do povo. Que possamos homenagear João Goulart, não apenas com palavras, com discursos, mas sim com atitudes diárias. Que o espírito de João Goulart continue também guiando as nossas decisões, o nosso comportamento e o nosso compromisso. O nosso mandato público precisa servir aos que mais precisam. Esse é o motivo de cada um de nós ter assento nesta casa, para trabalharmos por aqueles que estão lá fora e que dependem de nós, independente das nossas ideologias ou escolhas partidárias. Jango já dizia, o Brasil tem pressa. E hoje, presidindo esta sessão, eu reafirmo, o Brasil ainda tem pressa. A nossa cidade ainda tem pressa. O nosso cidadão ainda tem pressa. Pressa de respeito, pressa de desenvolvimento e pressa de paz. Que esta memória nos inspire, que a sua história nos ilumine e que a democracia brasileira siga firme, plural e humana, como sonhava João Goulart. Mais uma vez, muito obrigado por todos que
estão aqui conosco, por todos que estão aqui nos dando a oportunidade de fazermos essas importantes reflexões, aos nossos convidados que vieram a brilhantar a nossa sessão. Que a memória viva de João Goulart siga pairando, não somente sobre esta casa, mas sobre a nossa cidade de São Borja e nos inspirando a construir o presente e o futuro que tanto nós trabalhamos. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra para o presidente da Câmara, vereador Lindolfo Hart, para o encerramento desta solenidade. Senhoras e senhores, mais uma vez fica aqui o registro do meu agradecimento aos servidores desta casa por nos darem suporte para esta importante sessão solene. Agradecer a todos que trouxeram aqui as suas contribuições, mais uma vez valorosas, importantes, de muita reflexão, professor Cláudio, para nós que temos a obrigação de levar para a comunidade, não somente em discursos, mas em atos, vereador Valério, a esperança que em nós foi colocada através do voto popular. E hoje, nós recordamos aqui, talvez um dos maiores símbolos da nossa cidade, assim como Getúlio Vargas. E qual é o samborgense que não sai e que não cruza a fronteira e que bate no peito se orgulhando de dizer que eu sou de São Borja, terra dos presidentes, terra de Jango e de Getúlio Vargas. Meu muito obrigado pela presença de todos. Para darmos encerramento a esta sessão, eu convido para que possamos ouvir o hino de São Borja e, após o hino, declaro encerrada esta presente solenidade. De 1682, do Guarani, do jesuíta, do espanhol e do domínio português depois, das canções do pastoreio, mescladas à voz dos clarins, guerreira e chucra nasceste, glória da pátria, flor plantada em seus confins. Noiva do Rio Uruguai, rumo ao futuro vais, toda vestida pela flor azul do linho, toda enfeitada pelo ouro dos trigais. Minha São Borja, terra vermelha como um coração, berço de dois presidentes,